aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem tivemos o primeiro grande debate das eleições americanas e a gente vai ter que comentar, até porque o Brasil foi citado, falaram da questão da Amazônia. Vamos ver isso, vamos ver algumas falas e vamos ver também como foi a reação da mídia brasileira sobre alguns pontos. Também tivemos aí Sérgio Moro, volta à cena, nunca com boas notícias, sempre Sérgio Moro tentando atrapalhar o Brasil de caminhar para frente. E agora ele vem aparecendo devido ao Celso de Mello na questão do STF, do depoimento de Bolsonaro. Celso de Mello agora meio que quer ouvir Sérgio Moro sobre o recurso de Bolsonaro, tem algumas coisinhas a mais. Teve também a questão dos hackers do Sérgio Moro, que ganharam liberdade, e vejam só, o Intercept soltou mais uma matéria sobre o MBL, com vazamentos que no final das contas eles falaram que vieram dos mesmos hackers. Os mesmos hackers da Vaza Jato foram o pessoal que entregou coisa do pessoal do MBL, tem que falar do Arthur, do Kataguiri, do Renan, até o Luciano Ayan apareceu, vamos ter que comentar sobre isso. O Frota também estava dando depoimento de que, vou falar para vocês, o suplente da Joyce, Eduardo, estava com ele e parece que o cara já está em aquecimento por uma possível afastamento da Joyce. Temos aí também coisas sobre o Senado, Davi Alcolumbre. Teve um discurso, não chega a ser um discurso, mas Bolsonaro fez uma certa fala nas redes ontem, que ele fala da situação do Brasil e algumas coisas que está acontecendo que eu acho que é fundamental que a gente também fale no vídeo aqui de hoje. Temos algumas coisas também para pontuar sobre a questão da Amazônia, muita gente não entendeu o revogaço do Salles, mas um assunto diverso, questão da economia, coisas variadas, mas vamos começar aqui porque tem muita coisa para a gente falar hoje e já vamos começar falando de Sérgio Moro. Ah, e tem coisas dos governadores. A gente recebeu no início do dia as primeiras notícias, né, que tá tendo busca e apreensão, mas e aí, o que foi que aconteceu? E gente, já adianto, pro Helder Barbalho no Pará, a coisa vai dar ruim igual deu pro Witzel. Vocês vão ver. Sérgio Moro. Essa matéria na CNN que agora Celso de Mello deu uma decisão que vai permitir que Moro vai ser ouvido. No despacho de Celso de Mello, determina que o ex-ministro Moro, que fez as acusações a Bolsonaro, se manifeste em 5 dias sobre o recurso de Bolsonaro. Moro também é investigado no mesmo inquérito sob a suspeita de ter feito uma acusação inverídica ao presidente. Olhem só como são as coisas. O Marco Aurélio de Mello, suspendeu o processo por ola, teve algumas coisas lá, ele teve um posicionamento completamente contrário ao Celso de Mello, falou que é um absurdo, não pode ser 2 pesos, 2 medidas, presidentes passados puderam fazer o depoimento via escrito e ele agora só está querendo criar caso com Bolsonaro. E aí o Celso de Mello agora, ele vai dar a oportunidade do Moro se manifestar sobre a situação. Não, vamos ouvir o que o Moro tem a falar sobre o recurso de Bolsonaro. E desde o princípio, acho que você deve lembrar, principalmente para quem vem acompanhando o caso desde o início, quando ele ia falando, Sérgio Moro contratou o Rodrigo Sanches Rios, um advogado criminalista extremamente caro, que só trabalha em causas milionárias, como por exemplo a questão da Lava Jato, e está auxiliando o Moro, um criminalista. Pra quê? Inclusive o Moro tinha outros 3 advogados na época que ele foi dar o depoimento. Tudo aquilo que aconteceu. E aí se pergunta, qual é o interesse disso? É só criar mais desgaste. Isso porque em 13 dias, podemos falar? 13, 14, contando hoje, sem contar com hoje 13 dias corridos. Vamos botar aqui. Hoje já meio que já começou o dia. Em 13 dias Celso de Mello vai estar de fora. Mas ele ainda quer deixar, né, a marca dele. Só que teve mais coisa também, ó. Só depois da eventual manifestação do ex-juiz é que Celso de Mello pedirá a inclusão do pedido de Bolsonaro para julgamento pelo plenário do STF. O julgamento em plenário virtual correria a partir da próxima sexta-feira por decisão do ministro Marco Aurélio, que substituiu Mello na relatoria do inquérito durante a licença médica do colega. No plenário virtual, os ministros apenas depositam seus votos sem que ocorra um debate presencial. Mello é quem determinará que Bolsonaro fosse ouvido presencialmente. Em sua decisão dessa terça, Mello fez duras críticas ao Marco Aurélio, que, segundo ele, olha só, não poderia ter procedido como fez. Segundo ele, o colega não deveria ter apresentado proposta de ementa, elaborado, relatório e formulado o voto que apresentará no julgamento. Em seu voto, Marco Aurélio defendeu que Bolsonaro possa se manifestar por escrito. E olha só, para o Celso de Mello, não havia previsão no regimento para que o colega tomasse tantas decisões, já que não seriam urgentes. Por que o Marco Aurélio ousou interferir no meu caso, já que não era algo urgente? Será que não era algo urgente? Vejam só. No último dia 17, ao justificar a suspensão do depoimento, o Marco Aurélio frisou que o interrogatório estava marcado para entre os dias 21
2023. E o término da licença do Melo, prevista para o dia 26, foi antecipada para 2 dias antes. Gente, o cara tava voltando de licença e já antes de voltar de licença já tava aí com o interrogatório marcado. Vocês estão vendo assim o absurdo que são as coisas? Vocês não estão vendo o absurdo que são as coisas? E o cara quer falar que não era urgente. Não ia ter tempo, o cara não ia estar aí pra julgar. O Celso de Mello não ia estar pra julgar, ele tava passeando, tava de férias e ele tá querendo inventar a história que não era urgente. Mas vale de tudo pra tentar causar o caos no governo. E aí você vê mais coisas relacionadas a Sérgio Moro. Aqui agora é a questão dos hackers. Juiz revogou prisão dos hackers que invadiram o celular de Moro. Isso daqui eu achei meio complicado. Uma coisa que a gente se deve lembrar é que Moro nunca falou nada desse assunto, Moro nunca processou o Intercept por vazamento, Moro nunca falou nada, falou não, discordo disso, não lembro se eu realmente falei esses assuntos, ficou dono de maluco. Mas vejam só o seguinte, na segunda-feira, o juiz substituto da 10ª Vara, o Ricardo Leite, revogou as prisões do Walter Delgado Neto, que é o Vermelho, Thiago Eliezer dos Santos, o Chiclete, aí fala tudo que aconteceu com o Sérgio Moro, e diz o seguinte, ó. Os dois foram detidos preventivamente em julho do ano passado e acusados de serem os mentores dos crimes cibernéticos em janeiro deste ano, ao lado de outras 4 pessoas. Além das invasões, consta no prontuário de Vermelho e Chiclete os crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. E ainda assim, esse pessoal foi solto. Na decisão, o magistrado levou em conta um habeas corpus concedido pelo TRF da Primeira Região, a pedido da Defensoria Pública da União, que anulou aí as audiências realizadas desde o início da instrução da spoofing. No entendimento do juiz, manter as prisões preventivas durante toda a instrução criminal acarreterá inevitável excesso de prazo. Em substituição à penalidade preventiva, o Leite fixou medidas cautelares que incluem o uso de tornozeleiras eletrônicas e a proibição de contato com outros réus, testemunhas ou pessoas relacionadas aos fatos investigados. E uma coisa que me deixa, sabe, de olho em pé, quer dizer, não, olho aberto, ouvido em pé, não sei nem mais como é a expressão direito, é que quando isso aqui aconteceu, eles não conseguiram apenas mensagens do Moro e do Dallagnol e dos lavajatistas. Eles conseguiram mensagens de diversos ministros, várias pessoas, personalidades ao redor de todo o Brasil. Foram inúmeras pessoas. E aí, a gente viu, teve um processo, teve a Vaza Jato, esse processo está nas mãos do Alexandre de Moraes, nunca andou para frente, e ontem, na data de ontem, o The Intercept, o Verdivaldo, começa a soltar novos vazamentos. Hoje, quer dizer, anteontem, ontem soltou de novo, e ontem ao mesmo tempo, não, vamos ver aqui, vamos modificar, não vamos deixar esse pessoal preso, vamos dar uma certa liberdade. E eu pergunto, será que talvez essas pessoas possam ter tido suas penas abrandadas para poder ficar um pouco em casa, de boa, e vamos evitar vazamentos de mais mensagens, vamos evitar vazamentos de mensagens, não sei, ministros do STJ, vai que tem alguém do STF, né? Então, meio estranho como as coisas vêm acontecendo. E outra coisa estranha foi que eu mostrei para vocês essa matéria ontem da TAB, que é do grupo UOL, onde eles estão falando sobre os hackativistas, tratando hackers como cidadãos que fazem ações democráticas. Olha só, entre ações cidadãs em defesa da democracia. Aí tá falando que hackear pode ser algo do bem. E ele ainda falava, um exemplo disso era uma ação de hackativistas brasileiros sacudiu o país em 2019, ao vazar mensagens de Telegram trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Operação Lava Jato. Aí você vê as coisas de Moro acontecendo, eles têm mais mensagens, os vazamentos do MBL, que a gente vai falar logo menos aqui nos próximos minutos, essa matéria da UOL, e aí os hackers ficam soltos. É tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho como vem acontecendo. E aí, tem aqui só uma imagem de novo, tem até uma coisa estranha nessa imagem, né? Esse punho cerrado. É o mesmo punho cerrado do Sleep Giants, que os comunistas, os esquerdistas adoram fazer, né? Beleza. E aí, vocês lembram daquela questão do Alexandre Frota, que ele foi denunciado no Ministério Público de São Paulo pela questão das empresas de fachada, pelo Laranja? Pois uma pessoa ontem foi na delegacia fazer alguma coisa, não sei o quê, e vejam só quem estava lá.
O Deadpool traz aqui, ó. Vocês sabiam que o deputado Alexandre Frota ficou 5 horas dando depoimento na PF hoje? Não sei se realmente foi, mas interessante, né? Então, queria só trazer assim, uma atualização do caso para vocês. Vejam só como são as coisas. E já pegando aqui o embalo, falar da Joyce, que também foi denunciado na PGR por 4 crimes. O Aras pediu aí pro Barroso dar prosseguimento. O Barroso quer ouvir mais algumas coisas antes de dar prosseguimento. Eduardo Bolsonaro postou um vídeo com o Dr. Vinícius, como ele se refere a esse rapaz, que é o suplente da Joyce. Caso a Joyce caia, ele vai assumir. E Eduardo fez vários elogios, fala que se vir vai ajudar bastante. Ele fala que ele já está se alongando. É aquela coisa, estão deixando de sonhar. E vale a pena lembrar, né, que toda a CPMI como um todo e os inquéritos das fake news da STF, não vou falar do antidemocrático, tiveram participação ativa da Joyce e do Alexandre Frota. E olha só em que situação ambos estão nesse exato momento. E aí, galera, olha só isso daqui, porque não é questão de fake news, mas toca algo que a gente fala, né? A direita pode falar... Quer dizer, a direita não pode falar nada, agora a esquerda pode falar o que quiser. Pelo menos é como as coisas vêm acontecendo até o dia que José Medeiros, deputado federal do Podemos, resolveu tomar ação. E aí o Medeiros, ele entrou aí com pedidos para PF não só investigar como o Felipe, o youtuber, Felipe Neto, como 3 deputados, ó, Glauber Braga, o Túlio Gadelha, o namorado da Fátima Bernardes, e a Camilona do PSOL. Além disso, também tá o Boulos e o Noblar do pacote. Esses, inclusive, já foram intimados pela PF e os demais estão aguardando. O Renato diz assim, ó, a ação pegou o Podemos de surpresa e gerou mal-estar. Boa, Medeiros. Então aqui, ó, Medeiros, inclusive, já foi um vice-presidente do governo na Câmara. Não sei se ainda continua, mas vejam só. Parece que um deputado que tá aí, ninguém comenta muito, tomou uma ação que pode realmente ajudar a direita como um todo. Escancarar aí, né, as absurdidades que a esquerda faz, principalmente contra o presidente da República. E todos esses requerimentos são por falas bem contundentes. Você sabe que essa gente fala de Bolsonaro. E agora vai ter que dar explicações para a PF. E aí o garoto espertinho, ele veio chorar nas redes. Está acontecendo à luz do dia, bem na sua frente. Não estamos falando de crimes cometidos. Não são postagens que ferem as regras das plataformas, nada disso. São posts criticando o presidente, um direito legítimo de todo cidadão. Quanto vai ter que piorar para você se posicionar? Vejam só, né? O rapaz que tanto apoia os Sleep Giants, tanto apoia questões de censura contra a direita, agora ele está reclamando. Por quê? Porque agora ele foi pego. Esse cara, um dia vai dar ruim para ele. Um dia vai dar muito ruim para ele. E aí, falando de fake news, pra gente aqui avançar, falando um pouco dos governadores, a Esté tá falando aqui um pouco do Edson Salomão, e o Carlos Bolsonaro também fala um pouco da situação de fake news. Ela diz o seguinte, ó, a CPMI das fake news perseguiu o Edson Salomão, o STF perseguiu o Edson, a PF revirou a vida dele e não acharam nada. Agora, o PT, por meio da CPI das fake news da LESP, que é do estado de São Paulo, resolveu persegui-lo da forma mais vergonhosa, perseguindo agora seus familiares. Força o Edson. Isso porque ele é apenas candidato a vereador e o cara que está à frente do movimento conservador. E o Carlos Bolsonaro falou um pouco da vida dele, da vida do governo, que diz o seguinte, ó, fake news, quase 2 anos de calúnias, narrativas de blogs de 4 linhas e jornaleiros garganta profunda, até chefe de milhões de robôs e inventor de computador da NASA, já fui. Tudo orquestrado para difamar sem um dia de descanso. Hoje conclui-se que tudo não passou de narrativa. Aquela coisa, né? Contra a direita pode tudo, pode tudo. Inclusive, a questão da narrativa, acho que ele se refere à matéria do Intercept. Por quê? Porque consta informações do Arthur, do Renan e outras pessoas falando sobre a questão do Carlos Bolsonaro, inclusive o antagonista. Trocou conversinha aí, o Cláudio Dantas, trocou umas certas mensagens, vou mostrar para vocês, a gente vai chegar lá. Já tá aqui, ó, já. Eleições 2020. Saiba que era impossível defender Flávio Bolsonaro, mas minimizou rachadinha. Matéria aqui da Amanda Audi, Paulo Vitor Ribeiro e do Leandro Demore. Então vejam só, quero mostrar para vocês alguns comentários, não vou passar os áudios. Em outro áudio, o Renan Santos conta aos colegas ter sido procurado pelo jornalista Cláudio Dantas, do site O Antagonista, que ele trazia uma dica para ironizar Carlos Bolsonaro.
Vou ler primeiro aqui, né? Cláudio Dantas. Ele viu e me ligou e falou: Renan, responde o seguinte, incompreensível. Carlos, só por curiosidade, você fica com 90% do salário de seus funcionários? Porque ele me disse o seguinte, ele tá com informações do Ministério Público de que essa é a próxima bomba. O que Carlos fica com o corte do Rachid é por volta de 90% do salário de funcionários do seu gabinete. E por aqui a gente já pode ver, peraí, o Cláudio Dantas tá com informação do Ministério Público. Será que veio dos lavajatistas? Foi Deltan que mandou? Foi o que foi Pozobon? Foi o Carlos Lima? Foi o Sérgio Moro? Quem foi que será que mandou para Cláudio Dantas? Outra coisa interessante é que nos vazamentos da Vaza Jato, o Cláudio Dantas também aparece. O Diego Mainardi também aparece. Mais uma vez estão aqui. Então vocês conseguem ver, né? São alguns jornalistas que estão sempre aí se preocupando em fazer um certo lobby, criar conchavos, criar narrativas. Então mais uma vez o Cláudio Dantas aparecendo e o Renanzinho, né? Aí conversando para como criar uma narrativa contra Carlos Bolsonaro. Outra que interessante, ó. O Carlos, de fato, seria investigado por manter funcionários fantasmas. Ou seja, alguém passou informação verídica para o Cláudio Dantas. Não que o Carlos ele é culpado, não. Mas ele é assim investigado. Como é que o Cláudio Dantas descobriu isso? Naquele momento, porém, o confronto direto com o Furioso Filho 02 não parecia estar nos planos do MBL. Em vez disso, Renan repassa uma sugestão de quem? Luciano Ayan, pseudônimo do Carlos Augusto Moraes Afonso, preso em julho de 2020 numa investigação que mirou o MBL. Primeiro comentário. O MBL falou por diversas vezes que o Ayan não tinha nenhum envolvimento com eles na época das prisões. O Ayan ficou muito chateado depois que saiu, falou que foi abandonado. Agora parece, né, que o Renan ouviu o Ayan. E olha só, Renan Santos. Ou respondeu alguma coisa. O Ayan sugeriu responder pegando aquele tweet do general Paulo Chagas e fazendo histórico deles atacarem o Benê, Rodrigo Constantino, agora MBL, e fica assim, cara, todo mundo quer ajudar em uma área, o Benê quer ajudar na questão do armamento, o MBL quer ajudar na parte econômica, e os caras só querem ficar atacando, isso aí vai demolir o governo, por isso que os generais já estão falando, tem que se comportar e tal, isso aí é ruim para todo mundo, bibibi, bababá. Então criando a narrativa que Carlos operava um gabinete do ódio que atacava a todos, mas que todos no final, na verdade, só queriam ajudar, Benê nessa coisa, o Paulo Chagas em outra, mas Carlos não tá nem aí, quer usar os robôs e diversas coisas. Seguindo os ensinamentos do Ayan. Carlos Augusto Moraes Afonso. Ayan, deu ruim, né, Ayan? Deu ruim pra você. E aí, o Mamãe Falei retrucou, deu uma resposta, falou o seguinte, ó. O Mamãe Falei retrucou que aquele não era o momento para comprar briga com o bolsonarismo. Para ele, isso não deveria ocorrer antes de o governo afundar um pouco mais. Então você já consegue identificar que é coisa que inclusive o próprio professor Olavo Carvalho falava há anos, que o MBL nunca foi um movimento da direita. São apenas um bando de surfistas. Eles só estavam esperando o momento certo, o momento ideal. E naquela época, vocês devem lembrar, em meados de 26 de maio, quando tivemos aquelas mega manifestações, na época Nando Moura convidou o Arthur para explicar por que o MBL estava daquele jeito, e o Arthur passou um pano, e o Nando falou, Arthur, sai do MBL, você é maior do que eles, você não precisa do MBL. Gente, Arthur, o Mamãe Falei e o MBL é a mesma coisa, eles são a mesma coisa. Ele fica pagando que ele não é do MBL, mas ele é um dos líderes. E olha só o que ele disse, ó. Cara, eu acho que não vale responder porque é o seguinte. Claramente, não tem como defender o Flávio, velho. Ponto. É impossível você defender o Flávio. Então, assim, a gente já marcou posição. Eu já fiz vídeo, o Kim já mostrou. Então, a gente já mostrou que, assim, a gente é independente. A gente não é bolsonarista. A gente quer justiça para todos, blá, blá, blá. Ok. Agora, se ficar batendo muito, respondendo muito, já vai parecer que nós estamos concorrendo com o governo. Tipo, ó, vocês não são tão bons como nós poderíamos ser. Então, eu acho que não é a hora. Deixa eles se afundarem um pouco mais. É isso aí. Eu não acho que é hora de responder agora. Nos prints dos primeiros vazamentos, o Arthur falava, não, vamos cá, sabe? Vamos procurar ser uma forma de bater no governo de forma assim, um pouco mais aleatória. Não vai tão de frente, porque isso daí não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, vejam só, né? Todo mundo tramando os bastidores. Como atacar o governo da melhor forma. Aí vem o Salsicha.
O Salsicha deu razão, eu também falei, ainda que projetasse novos desgastes para o MBL por causa das suspeitas que desviar dinheiro público era a rotina dos gabinetes do clã presidencial. Ele diz o seguinte, espera, vamos esperar. Ainda mais que você tem essa informação do Dantas. Para eles, do antagonista, é óbvio que é interessante que a gente vá pro pau, né? Ele não vai diretamente, eles sempre são, né? Da última hora viram só um portal que tá noticiando tudo. Então, para ele, a gente entrar ou não entrar. Tá escrito assim meio complicado, mas deve ser o print original. E aqui você vê, né? O antagonista operando como um agente do caos. O antagonista, o Dantas, ele tem informação, mas ele não foi homem o suficiente para pôr em prática. Ele procurou os famosos pontas de lança, no caso utilizando o pessoal do MBL para gerar desgaste no governo. E ele poder falar, não, eu só estou noticiando isso daqui. Então a gente consegue ver claramente aqui o antagonista trabalhando. O antagonista sempre tentando criar o caos. A gente viu na época de Sérgio Moro, a gente inclusive viu dias que a Bolsa de Valores variou conforme notícias do antagonista, que 50% da empresa é da Empíricos. Então a gente vê que existe um certo padrão, né? Uma coisa muito interessante seria o dia que a CVM fosse investigar essa relação antagonista, notícias, caos no Brasil e oscilações na Bolsa de Valores e a Empíricos. Quem sabe um dia isso acontece. Temos aqui outra mensagem do Renan Santos. Foi em meio a esses acontecimentos que Renan Santos informou aos colegas que procura o humorista André Marinho para chegar a Bebiano. André, filho de Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado e atualmente desafeto do campo presidencial. Marinho e Bebiano também eram muito próximos. Sim, Bebiano é como se fosse um tio, era amigo do pai dele há mais de 35 anos. E olha só o que o Renan diz. Eu falei com o André Marinho para passar o contato do Bebiano. Eu quero pelo menos conversar com ele, tem informações. Eventualmente, a gente não deve aparecer com ele. Lógico, eu também. Esse dano aí, eu acho que hoje quem aparecer com o Bebiano vai ser dado pelos Minions como inimigos dele, mortal. Mas podemos ter as informações, porque Bebiano pode ser que ele não queira ele falar, mas ele vai fazer vazar por alguém, isso com certeza. Tá muito confuso, mas vocês conseguem ver, né? Estavam já tentando derrubar o governo na questão do Bebiano, que todo mundo viu que o cara só veio para criar o caos, tentou colocar Bolsonaro numa furada na questão das candidaturas laranja, e olha que eles vão procurar, o André Marinho. Isso daqui foi um dos primeiros vídeos do canal, quando eu começo a falar desse pessoal da nova esquerda. Eu falei do André Marinho, eu já tinha falado do pai dele. O André Marinho ele foi convidado para o congresso do MBL, e ele falou algo bem interessante. Na época, uns dias antes do Congresso, o Eduardo Bolsonaro tinha ido na Jovem Pan. Foi lá, o André Marinho na época não participou do Pânico, ele foi lá no programa Pânico. E quando chegou no Congresso, o André Marinho veio lá com a narrativa falando, o Eduardo esteve lá e ele pediu para me removerem do programa porque ele reconhece que ele não tem capacidade de debater comigo, que isso, que aquilo outro e blá blá blá. Ficou colocando Eduardo como um Zé Ninguém, um qualquer, e ele como o maior dos debatedores. E fala aí depois um cara desse que é ser embaixador. Então vocês conseguem ver, né, desde o início. E aí vale a pena lembrar, André Marinho é presidente do Lead Futuro, que é um braço do grupo Lead do João Dória lá no Rio de Janeiro. Sempre aí com entrevistas com celebridades como Witzel, Henrique Meirelles. Tava aí na Jovem Pan por muito tempo, acho que ainda tá, né? E vocês conseguem ver, olha só, toda essa gente junto. Toda essa gente junto. Deixa eu até ver aqui uma coisa aqui, se eu consigo aqui achar rápido, pra não falar assim que, assim, eu falar, cara, eu avisei, gente, eu avisei sobre isso daqui em determinado momento e aparentemente a gente tava certo. Eu acho que foi, eita, já achei, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só isso daqui, pra não falar, ó. Esse daqui foi o episódio número 36. Lá atrás eu tava falando, gente, a galera do MBL tem profundas ligações com o pessoal da Jovem Pan, André Marinho, Felipe Moura Brasil, que é amigo do pessoal da protagonista, o André Asa, Alexandre Borges, Luciano Ayan. Esse vídeo aqui tem quase um ano, foi quase um ano atrás. Quem tava falando disso tudo aqui, ó. E hoje, vê uns vazamentos, a gente só faz comprovar. Mas beleza, vamos voltar aqui pro nosso assunto. Na verdade, já vamos avançar um pouco no assunto para falar agora do Alcolumbre. Aquela questão do MP Pro Sociedade tomou uma certa notoriedade, saiu no Rádio Tatiaia, saiu na Revista Oeste, falando que a questão dos promotores que pediram a Aras investigação contra o Alcolumbre por suposta prevaricação. Eles estão reclamando que existem milhares não, tô
sendo muito extremista. Mas temos dezenas, sim, temos dezenas de pedidos de impeachment contra os ministros do STF e o Alcolumbre não coloca nenhum para votação. Eles não vão que ele está prevaricando, ele não está fazendo a coisa andar. Ele está lá e não está desempenhando o papel que o presidente do Senado deveria ter, colocar e deixar os senadores decidirem se quer que a coisa avance ou não. Isso aqui agora é bem interessante, né? E agora, o Aras, vamos ver se o Aras vai abraçar isso daí e levar para frente. Eu espero que leve. Já pensou, gente? Já pensou a gente ver impeachment? Alexandre de Moraes, Dilma Mendes, Dias Toffoli. Estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. E a questão do Alcolumbre, tem que falar sobre ele para mostrar quem é esse cara, porque ele tá, com tudo, buscando a reeleição. E aí você vê, ó, você dá para jogar o caráter dele dentro da política, vendo quem o apoia. Chegou no ponto, quando você chega no ponto que o líder do PT faz campanha pela reeleição de Alcolumbre, cara, é porque já não dá mais. Rogério Carvalho, do Sergipe, passou a compor o grupo que defende a possibilidade de reeleição do Alcolumbre para a presidência do Senado. Se eu puder e tiver a oportunidade de dar voto a Vossa Excelência, que eu não dei, darei com muito gosto. Sabe por quê? Porque eu acredito na boa política e não na nova política fascista que quer dominar o Brasil. Balela, piada. O PT tá fazendo isso por quê? Porque eles estão com medo do pessoal do Muda Senado ganhar, que aí são os fãs da Lava Jato, e dá ruim pro PT. E eles sabem que eles não têm força contra a esquerda. Então, às vezes, é melhor garantir ao Alcolumbre, que é alguém que eles já conhecem, sabe como lidar. Mas vocês estão vendo, Alcolumbre segue firme e forte na sua empreitada. Isso é muito complicado. E só para fechar o Senado, a gente avançar o assunto, é a questão aí do ministro do STF. A Soraya Trotsky, sei lá como é pronunciar o nome dela, mas é a senadora que está à frente da CCJ, que é quem vai sabatinar o próximo do STF. Eles falaram que do dia que Bolsonaro fizer a indicação, der o nome, eles vão precisar assim mais ou menos de umas 3 semanas para resolver todo o processo, para fazer do início até o final da sabatina, passar pela CCJ, 3 semanas. 3 semanas. Ou seja, na melhor das hipóteses, caso o Bolsonaro indique no dia, sei lá, 13 ou no dia 14 de outubro, a gente vai ter aí no início de novembro uma resposta, sabe? Já vai estar valendo. Será que isso vai acontecer? Não sei, vamos esperar. Enquanto isso, diversas pessoas falam diversos nomes nas redes, não sei de nada, vou esperar, vamos ver quem vai ser a indicação de Bolsonaro. E aí, gente, sobre a questão ontem eu falei pra vocês do Helder Barbalho, que já tinha tido aí várias coisas. Olha só, questão de Barbalho, a forma como ele operou, as coisas que aconteceram no Pará já foram muito parecidas com o que ocorreu no Rio de Janeiro. Mas, não só a forma como a corrupção aconteceu, a forma como as notícias estão saindo. Mostrei para vocês no vídeo de ontem aquelas notícias onde a Procuradoria soltou vazamento de conversas, onde ele estava falando com lobistas, que envolvia Rodrigo Maia, até o Rodrigo Alcolumbre, com exploradores, diversas coisas. Bem parecido como teve no Rio de Janeiro. E aí, tivemos buscas e apreensões. Já tinham batido lá no Pará, bateu de novo, foram absurdas. Vou te mostrar aqui, olha só. Polícia Federal faz buscas em gabinete de Helder Barbalho. Mesmo esquema como ocorreu do Witzel. E aí você vê, ó, a Polícia Federal faz busca no gabinete do Helder. A operação SOS foi deflagrada para desarticular uma organização criminosa atuante de desvio de recursos públicos na área de saúde. Segundo a corporação, entre os investigados estão empresários, o operador financeiro do grupo, integrantes da cúpula do governo do Pará, além do próprio governador. Do mesmo jeito que foi no Rio de Janeiro. O operador do Witzel, empresários, integrantes da cúpula, que são secretários, e o próprio governador. Do mesmo jeito. Aí você vê, secretários e assessor especial do Helder são presos em operação. No mesmo padrão do Witzel. Aí você vê, a SOS, deflagrado dessas pessoas. Entre os nomes está o secretário de Desenvolvimento Econômico, não parece, acho que é o Desenvolvimento Regional, que é o Lucas Tristão, quase a mesma coisa. Mineração e Energia do Pará, o Percival de Jesus Pontes, é porque aqui é já muito de coisa, né? Mas talvez um pouquinho similar, não, um pouquinho similar, então. Percival de José Pontes, que era o chefe da Casa Civil. O secretário de Transporte do Pará, Antônio de Paulo Andrade e Leonardo Maia Nascimento, assessor especial do governador, também foram presos.
Conforme noticiado pelo Conexão Política, a investigação mira 12 contratos firmados entre o governo do Pará e organizações sociais para a administração de hospitais públicos do Pará. Um dos alvos dos desvios foram os hospitais de campanha, que, segundo a PF, os contratos somam 1,2 bilhão. Olha o tamanho do dinheiro. Aí você vê, ó, mais o nome próximo a Helder é preso pela PF. Aí você vê. Dessa vez trata de Peter Cassol Silveira, ex-secretário adjunto da gestão administrativa da Secretaria de Saúde, que também foi preso nessa terça-feira, igual de janeiro. Prenderam lá o Gabriel, esqueci o nome do Gabriel, depois prenderam o Edmar Santos delatou, e toda coisa tava vindo. Aí você vê, já tinham localizado 750 mil reais, como foi no Rio de Janeiro. Ao todo, a Parabelo realizou 23 buscas por ordem do ministro Francisco Falcão, do STJ. Isso daqui, galera, o que teve em São Paulo também, que pegou muita gente aí de São Paulo, tem gente lá em São Paulo que está envolvido com a corrupção no Pará. E vale lembrar que teve uma visita para o embaixador daquele país, que o pessoal é muito amigo do Dória, que não estava no site em português, só se você colocasse no idioma chinês, aí você conseguia ver que estava o Dória, Caiado, o Witzel e o Helder Barbalho conversando com o embaixador. Aí você vê, Helder Barbalho foi essencial para a empreitada criminosa no Pará, disse aí o Falcão, que é o ministro do STJ. O mesmo padrão que aconteceu no Rio de Janeiro. Aí você vê, esquema Helder segue modelo do Witzel. Falta mais alguma coisa, gente? Falta mais alguma coisa? Sim, falta isso daqui. PF encontrou nota fiscal no nome de Daniela Barbalho no celular do ex-chefe da Casa Civil. A Daniela é esposa do Helder. Falta mais o quê? E aí eu pergunto pra vocês acham, depois de tudo que vocês viram acontecer com o Witzel, vocês acham que o Helder Barbalho vai ficar? Vocês acham que ele vai terminar o mandato de 2022? Vocês realmente acham isso, gente? Vai dar ruim, Helder. Helder, vai dar ruim. Parece que a fonte estava certa. E vamos esperar os desdobramentos também do Ibanez, em Brasília, e do João Dória, no estado de São Paulo. Mas vai vendo. E quem sabe também o Bruno Covas, né, o prefeito. Mas vamos continuar. Estão deixando a gente sonhar. Teve aí um pronunciamento, enquanto todos esses governadores estão pintando e bordando, aparecendo nas páginas policiais. Bolsonaro fez um pronunciamento que é muito importante, eu quero compartilhar com vocês. Ele está falando da situação atual do país, os desafios que nós temos pela frente e o que é que eles estão tentando fazer, o governo Bolsonaro. E ele fala o seguinte, ó. Ao longo da minha vida parlamentar, nunca me preocupei com reeleição, sempre exerci meu trabalho na convicção de que o voto era consequência dele. Minha crescente popularidade importuna adversários e grande parte da imprensa, que rotulam qualquer ação minha como eleitoreira. Se nada faço, eu sou omisso. Se faço, estou pensando em 2022. E é aquela coisa, não importa o que Bolsonaro fizer, eles só vão criticar. Bolsonaro fez uma obra, ele é populista, ele está atrás de voto. Bolsonaro não fez a obra, Bolsonaro não liga para o país, não está fazendo nada, o Ministério da Infraestrutura não funciona. É só para criticar. Na verdade, o que é que Bolsonaro está preocupado? Ele está pensando em 2021, pois temos milhões de brasileiros que perderam seus empregos ou rendas e deixaram de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro de 2021. A política do fica em casa, que a economia a gente vê depois, acabou e o depois chegou. A imprensa, que tanto apoiou o fica em casa, agora não apresenta opções de como atender a esses milhões de desassistidos. Vai fazer o que agora? Ninguém é Vera Magalhães, que tem aí, sei lá, vinho, presunto de Parma, sabe? Trabalha em casa, home office. O pedreiro, não existe home office para o pedreiro. Não existe home office para, sei lá, o barbeiro, sabe, cabeleireiro. Não tem como. Tem como mais para essa gente? Tô nem aí. Fica em casa. Bolsonaro tá preocupado. Vai fazer o quê com essa mais desempregados? Vão comer como? Tem o auxílio emergencial. E a conversa que eu tinha ouvido na época, quando eles aumentaram mais 4 passagens de 300, Bolsonaro falou o seguinte, Paulo Guedes, cara, eu sei que não tem como pagar, mas, cara, me desculpa. Porque a gente tá falando aqui de pessoas que talvez não vão ter o que comer.
Então, é sobre ter condições de sobreviver, de poder comprar alimento. Então, não tem como a gente suspender agora. Vai ter que colocar em mais 4 parcelas. Então, você tá vendo? O cara tá preocupado com o povo. E ele diz o seguinte, ó. Os responsáveis pela destruição de milhões de empregos agora se calam. O meu governo busca se antecipar aos graves problemas sociais que podem surgir em 2021, caso nada se faça para atender a essa massa que tudo ou quase tudo perdeu. A responsabilidade fiscal e o respeito ao teto são trilhos da economia. Estamos abertos a sugestões juntamente com os líderes partidários. O auxílio emergencial, infelizmente para os demagogos e comunistas, não pode durar para sempre. E ele diz, depois aqui o final, né? Pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Temos tempo e aceitamos sugestões. Um bom dia a todos. Ele está mandando um recado claro para a turma do quanto pior melhor. A gente está em setembro, o auxílio só vai até dezembro e algo tem que ser feito. Empregos precisam ser gerados, as pessoas precisam ter renda, senão vai dar muito ruim. E vocês sabem que pobreza, cara, é complicado. Se o cara não tem nada para comer, ele está com fome, assim, ele pode tomar algumas atitudes impensadas que podem, inclusive, ter um aumento de criminalidade. É muita maluquice? Ou faz algum certo sentido? Então o cara tá falando, alguma coisa tem que ser feita, Mas a turma do quanto pior melhor não tá nem aí pra nada. E sempre estão reclamando do governo. O pessoal só sabe reclamar do governo. E aí, para entrar numa área que o governo tá tentando fazer alguma coisa para gerar emprego e algumas coisas, cara, do meio ambiente, olha só isso daqui. Luciano Huck é condenado a pagar multa por crime ambiental. A apresentador terá ainda que retirar boias que impedem acesso à sua mansão na Ilha das Palmeiras, em Angra dos Reis. O Luciano, que tá aí, sempre vindo a público, reclamando de diversas coisas, vocês veem aí, né? É um cara que foi condenado a pagar multa ambiental. É aquela questão, 2 pesos, 2 medidas. Na hora de criticar o governo, tudo vale. E eu quero trazer essa matéria para falar da questão do Ricardo Salles. Muita gente ficou um pouco preocupado, receoso com aquela questão da revogação. O governo brasileiro, sei lá, abriu de mão, não tá nem mais aí, não liga mais para o meio ambiente, tá revogando tudo, agora pode explorar as coisas de qualquer jeito. Não é bem assim. Fui tentar entender, tem principalmente assim, 3 pontos que vocês vão ver como é importante, mas como é importante que sejam revogadas algumas coisas. E eu falo aqui, ó, 3 pontos para te ajudar a não cair nessa narrativa mentirosa contra o Ricardo Salles. Primeiro, queima de resíduos é praticada de forma técnica, com toda a segurança e conforme se faz no mundo todo. Isso evita que o produto seja descartado de maneira inadequada em lixões pelo Brasil afora. Segunda coisa, irrigação. Foram afastadas exigências descabidas que tornavam o processo lento e burocrático. Trata-se de uma tecnologia que aumenta a eficiência e economia de água, portanto, deve ser encorajada e não dificultada. Ele está fazendo que a irrigação seja mais fácil, aumentar e facilitar a vida dos fazendeiros, do pessoal do agro, para produzir mais e ajudar quem quer começar um empreendimento aí, né, na área agropecuária. Outro, APPs. Restingas, manguezais e demais áreas não ficaram sem proteção, pois o Código Florestal e as normas de licenciamento ambiental já tratam do tema e continuam sendo aplicadas. Não se pode deixar de revogar normas obsoletas apenas pelo medo da crítica. Estavam ocorrendo erros de classificação em todo o território nacional justamente por essa indevida sobreposição de normas que dava espaço para que áreas que não são de restinga ou manguezal fossem assim classificadas, como forma de obstar o desenvolvimento. Então, é uma forma de tentar facilitar para quem quer empreender. Veja aqui mesmo, ó. O único compromisso do governo do presidente Bolsonaro é fazer com que o país avance. Precisamos achar um equilíbrio entre regulações excessivas e desenvolvimento sustentável, até porque, para proteger o meio ambiente, precisamos de dinheiro e na miséria é algo difícil, é difícil de fazer água. Se a gente quer proteger o ambiente, a gente tem que ter um certo dinheiro, né? Requer certa coisa. Quando tá todo mundo com dinheiro no bolso, o pessoal tá nem aí, sabe? Faz o que tiver que fazer. Aqui na Austrália mesmo, você vê todo mundo, faz coleta de lixo, recicla, faz algumas coisas, porque o pessoal aqui tá bem de vida, tem como, tem 2 lixeiras em casa, tem tempo. Agora você diz isso do cara que não tem nem saneamento básico em casa, é meio complicado. E aí tem uma entrevista na CNN que ele deu que explica várias coisas. Vi muita gente aí preocupada, mas calma, relaxa que vai dar tudo certo. E você vê aqui, ó,
O Tarcísio falando, grande notícia, conseguimos a licença de instalação do IBAMA para a ferrovia de interligação do Centro-Oeste. Já podemos começar as obras em 2021, ligando o Vale do Araguaia, em Mato Grosso, a Norte e Sul. Mais uma ferrovia do programa do governo Jair Bolsonaro que começa a sair do papel. E é isso daqui, gente. Às vezes, inúmeros empreendimentos ficam barrados por questões ambientais. Não porque alguém quer fazer algo errado, mas porque é tanta burocracia que a coisa não vai para frente, não vai para frente. O governo não abandonou as pautas liberais, não liberou. Você viram aí a oscilação na bolsa por diversos motivos? Gente, o governo ainda está preocupado em fazer com que o empreendedor tenha facilidades. E aí, para a gente falar agora um pouco do debate, já falando inclusive da questão do meio ambiente. Olha só essa matéria do Conexão em Política. Lá o Joey, ele falou que pode colocar sanções no Brasil pela questão na Amazônia. O Diego, ele coloca até a frase aqui meio que traduzida, fala o seguinte, ó, lá o Biden diz que no Brasil a floresta tropical também está sendo devastada, mais carbono é absorvido lá que nos Estados Unidos. Eu vou reunir pessoas para que os países do mundo ofereçam 20 bilhões para que interrompam essa destruição das florestas. E aí ele diz assim, se não fizerem, vamos impor sanções. Gente, o cara tá mandando um aviso direto que caso ele ganhe, caso a esquerda americana ganhe, os globalistas vão depositar dinheiro no Brasil e vocês devem saber que esse dinheiro não vai ser assim, ó Bolsonaro, toma aqui 20 milhões, 20 bilhões, gasta do jeito que tu quiser, não vai ser assim. Eles vão querer falar como que eles vão gastar, podem ter certeza que vai ter muita coisa de ONG envolvida, e se não fizer do jeito que eles querem, vão colocar inúmeras sanções. Que vai ter impactos econômicos. Esses últimos acordos para o Brasil poder exportar mais açúcar, algumas outras coisas, vai tudo pro saco. Olha só, ameaças diretas para o Brasil. Já um dos motivos, mais um motivo para a gente se preocupar com o resultado das eleições, né? Se preocupar não, principalmente analisar de perto. E aí você vê, né? Uma própria congressista americana, a Dana Lorraine, ela diz o seguinte, o Biden ele realmente falou que ele quer dar 20 bilhões para o Brasil. O que aconteceu com aquela história de Estados Unidos em primeiro lugar? E o Felipe Martins fala o seguinte, ó, nenhum dinheiro do mundo pode comprar nossa liberdade e nossa soberania. Boa noite a todos. Mandando um claro recado, né, para os americanos aí, a esquerda americana. Aí teve algumas falas que são bem complicadas que você vê como o que acontece lá é a mesma coisa do Brasil. O cara lá falou que o Trump não pode indicar uma juíza para a Suprema Corte, que tem que esperar, porque nesse exato momento, está perto das eleições, as eleições já começaram, em que caso ele ganhe, o Trump não vai ter a maioria das pessoas, então ele não vai estar botando alguém que a maioria do povo quer. E o Trump fala assim, ô companheiro, deixa eu te falar o seguinte, quando eu fui eleito para 4 anos. Eu não fui eleito para governar assim por 3 anos. Então, eu ainda sou presidente. Sabe? Então eu tenho o meu direito. E se é que tu tá reclamando tanto da minha indicação, que é uma pessoa extremamente competente, quem é que tá na tua lista? Quem tá? É alguém de esquerda, da extrema esquerda? Quem é que tá na tua lista? Vocês acham que o Joey respondeu? Respondeu foi nada, gente. Ficou caladinho, mas caladinho. Mesma coisa do Bolsonaro, o povo vai chorar, falar várias coisas. Se conseguissem cavar uma falta, vamos fazer. Você pergunta quem é que a esquerda quer colocar, ia ser mais um Gilmar Mendes, mais um Barroso. A mesma coisa que no Brasil acontece nos Estados Unidos. Ele chega lá, é o mesmo comentário que se faz ao Boulos, por exemplo, Boulos, o Haddad, qualquer um desses líderes da esquerda. Trump perguntou, vem cá, me diz uma coisa. Me diz aí, qual o grupo da força policial que você apoia? Me diz aí, vai, me diz. Porque o pessoal dos democratas, eles querem tirar dinheiro da polícia, sabe? Não, pô, truculenta demais. A mesma história do Brasil. Temos que desmilitarizar a polícia. Quantas vezes já ouviram isso aí das bocas do pessoal? É uma coisa pelo lado de lá. Aí você vê uma coisa que aconteceu, que foi interessante. O Alan trouxe aí um vídeo que dá pra perceber aqui, ó. Vou colocar aqui o mouse em cima. Tem um fiozinho preto. Todo mundo falando, cara, que fiozinho preto é esse daqui? Será que é um fio assim de um ponto eletrônico pra ouvir as coisas, como se fosse a Miriam Leitão? Não sei, né? Mas deixa todo mundo assim, o que será que é isso? E aí, gente, olha a repercussão da mídia brasileira sobre alguns assuntos. Vem lá um antagonista para falar, ó,
Vocês sabem quem é o Chris Wallace, o jornalista da Fox News que vai mediar o primeiro debate? Gente, eu tava assistindo, eu tava assistindo, não tava assistindo nem dublado nem nada, eu vi muita gente assistindo dublado falando, não sei como é, eu sei, realmente não vai entender inglês. Mas era claro que na verdade não era um debate. O que é que tava acontecendo? Trump estava de um lado e do outro lado tinha duas pessoas. Era o Wallace juntamente com o Biden tentando fazer de tudo, só perguntas para derrubar o Trump o tempo todo. E toda vez que Trump pegava na ferida, botava o dedo na ferida, esse rapazinho, que era para ser o mediador, moderador, vinha para salvar o outro lado. Aí veio o antagonista falar que o Wallace é o único mediador dos debates de 2016 a retornar às eleições deste ano, e seu comportamento decisivo com os candidatos lhe rendeu elogios de parte da imprensa. Deve saber que é da imprensa esquerdista, né? Aí você pega, por exemplo, o próprio Daily Wire, que diz que o Chris Wallace, ele está assim diante de inúmeras reviravoltas, incluindo os seus próprios colegas, durante um comportamento que ele teve durante o debate. E aí o Constantino diz, a postura do mediador foi lamentável mesmo, e claro, com viés. O Chris, ele já foi registrado democrata no passado, e olha que é da Fox News. Imagina o que tem nas demais emissoras. Uma empresa mais à direita teve um cara desse. Imagina nos próximos debates. Mas o antagonista tá aí, vejam quem é, o cara sensacional. Você vê, a própria americana diz, toda hora que o Trump bota o dedo na ferida, o Wallace, ele interrompe. Não, isso aí é o próximo tópico, esse é o próximo tópico, não vamos falar sobre isso daqui agora. E aí, a Laura Ingraham diz o seguinte, que o Trump está debatendo com o moderador e com o Biden. O Alan disse aqui, o bom dos Estados Unidos é que não tem aquele corporativismo. Pessoas da mesma empresa, ambos são da Fox News, conseguem criticar o coleguinha. No Brasil não rola isso. Aí você vê, olha, a Verinha Magalhães, tem que mostrar a TV do Dória. É interessante pra gente ver a que ponto chegou a mídia brasileira e como todos eles, sabe, um movimento globalista contra a soberania nacional, contra conservadores, contra a direita, contra o governo Bolsonaro. E diz o seguinte, Trump é indigno, foi para o debate disposto a impedir qualquer discussão, interrompe, mente, fixa com picuinhas, presidente do país mais rico do mundo e não tem um pingo de seriedade. Aí ela vem de novo, mas Biden, ele é lento demais para lidar com essa metralhadora de infâmias, mentiras e imposturas. A esperança é que o eleitorado perceba, mas não funciona sempre assim. E o Flávio Gordon diz que o jornalismo profissional brasileiro é todo assim, feito de torcida apaixonada, anseios loucos, expectativas lancinantes, desespero. Compreende-se que nesse mundo irreal, fantasmagórico e introspectivo, nem sequer haja esquerda nos Estados Unidos. Vocês conseguem ver, né? Isso daqui porque a Verinha se diz uma liberal. Ela é liberal, realmente ela é liberal no esquema americano. E aí o Constantino, ele traz alguns comentários, eu fiz questão de pegar dele do Lando Rush, vou mostrar pra vocês, até porque ele mora nos Estados Unidos, então ele tava vendo a realidade com seus próprios olhos. Ele diz o seguinte, o debate, pós-debate, é aquele negócio, né? Lá CNN Internacional, depois que acabou o debate, os comentaristas, os analistas políticos. É pra ver quem xinga mais Trump. O cara é um monstro, insensível, ressentido, incontrolável, indecente. Para o Cooper, não há como ver o debate e sentir orgulho do presidente. É uma bolha. As palavras dos analistas da CNN, Trump foi rude e indecente, é uma bolha mesmo. Em seguida, sensacionalismo sobre o filho do Biden, um ex-viciado como se o problema não fosse ser um loser que ficou milionário em esquemas com países aí muito estranhos. Trump fez essa pergunta, vocês acham que o cara deixou responder? Não, esquece, não fala disso, não fala do menino, não fala dos 13, não sei quantos milhões que ele recebeu, fica quieto. E o Constantino diz, o Wallace faz pergunta capciosa para igualar, meio que... Na verdade, foi o quê? Os supremacistas e a Antifa, mas Trump se saiu bem. Posso condenar qualquer desses grupos, quero paz. Mas é preciso dizer que quem está espalhando problemas, para não usar essa palavra, é a extrema esquerda. Enquanto isso, o Biden falou que Antifa é uma ideia, não é um grupo, é uma ideia. Isso aqui foi engraçado porque o cara tentou criar um espantalho da mesma forma como fazem no Brasil. Não, e aí Bolsonaro, o que é que você acha do gabinete do ódio? Ele só perguntou isso, por quê? Porque no dia que Bolsonaro falar, não, eu discordo do gabinete do ódio, o gabinete do ódio não deve fazer isso, aquilo, outro, ele fala, tá vendo? A gente falou o tempo todo que existia um gabinete do ódio, quando na verdade a gente sabe que não existe. É a mesma coisa, quanto dos supremacistas, e aí? Se Trump tivesse respondido, ele falou, tá vendo?
Tá vendo que existem grupos da extrema direita que fazem, acontecem, por aí vai, e o presidente lava as mãos? A mesma coisa que acontece no Brasil. A mesma coisa. O Ruschel diz, de todas as questões colocadas, a mais séria para o futuro do país não foi respondida pelo Biden. Ele seria favorável a aumentar o número de juízes da Suprema Corte para controlá-la? Ele se negou a responder, o que equivale a dizer que ele considera tomar medida chavista. E aí diz que o Biden acusou o Trump de ser mentiroso, mas ele mentiu muito mais durante todo o debate. E a maior desonestidade foi querer jogar toda a culpa sobre a questão da crise econômica no presidente, enquanto é o Biden que defende lockdown sem fim, sem contar a mentira sobre não apoiar o radicalismo do Bernie, que é um cara, tipo assim, da extrema esquerda. E a mentira mais grossa de todas foi afirmar que os antifas não eram um movimento, mas sim uma ideia. E outra foi dizer que o Trump sentava aí violência, atos antidemocráticos, essas coisas igual ao Brasil. Enquanto democratas pagam e organizam grupos radicais para fazer umas coisinhas indevidas nas ruas, né? Com a ajuda de prefeitos e governadores do partido. Então vocês podem ver, né? Como foi as coisas lá. Então já estão vendo aí um prelúdio, né? Imagina se esse cara vence. Só imagina o problema que a gente vai ter, sabe? Realmente, o Bolsonaro e o Brasil, gente, sabe? O mundo ocidental, a sociedade ocidental livre, próspera, democrática que a gente conhece, depende dessa eleição. Então vamos ficar ligado. Outro assunto aqui que é meio aleatório, mas já chegando quase no fim do vídeo, mas eu quero falar, porque a gente vem falando isso aqui nos últimos dias, a gente fala quase todo dia, questão de linguagem neutra, politicamente correto, Magazine Luiza. Vem agora a Japan Airlines e o Boticário. No Boticário agora, eles não vão falar mais de Black Friday, porque, sabe, tem gente que se sente desconfortável, esse nome, sabe? Não pode. Vejam só, gente. Por causa da cor, que o Black representa o preto. Não pode. E a Japan Airlines agora vai deixar de usar senhoras e senhores e adotar saudações de gênero neutro. Todas essas empresas comprometidas com globalismo, tentando manipular a linguagem. Uma coisa que eu não falei ainda, mas já falei, sei lá, muitos, sei lá, em algum momento aí na história do canal, é que tudo que pra gente pensar, a gente tem que saber falar. E pra gente falar, a gente tem que conseguir pensar. Se você controla o que a pessoa consegue falar, você consegue também controlar o que a pessoa consegue pensar. Você já se deparou aí pensando em alguma coisa, você pensa em português. Você usa o idioma português. Palavras, você imagina uma porta, você pensa na palavra porta. Ainda que beleza, são objetos. Mas se você começa a arquitetar ideias uma atrás da outra, cara, você precisa ter um domínio do idioma. Quanto mais palavras você sabe, mais você consegue articular, mais você consegue ter possibilidades para a sua vida. A partir do momento que você começa a excluir certas palavras, tornar certas palavras proibidas, você está delimitando o espectro que uma pessoa consegue agir. Então, nada disso daqui é aleatório. Nada disso daqui é aleatório. Tudo é sobre a sua liberdade e a vontade deles de te controlar. Só dar uma noticinha boa aqui, para a gente já chegar aqui no final do vídeo. A unidade de óbitos de São Paulo está registrando o menor nível desde maio. As coisas estão voltando ao normal, sabe? Mesmo tá tudo reabrindo, comércio voltando, aos poucos, o pessoal tomando medidas, mas só fazem cair os números. Não está adiantando. O brasileiro não aguenta mais e eu realmente espero que o Brasil volte ao normal. Outra notícia aqui, retomada em V se confirma no mercado imobiliário. Não vou trazer os dados, mas eles falam que, inclusive, no último mês, teve um crescimento, se não me engano, de quase 16% em relação aos últimos 12 meses. Então, em São Paulo, a quantidade de imóveis sendo vendidos, cara, tá batendo recorde e realmente essa retomada em V vem se confirmando no estado de São Paulo. Aqui, nossa última notícia, PF dando prejuízo para o crime. 4,7 milhões de prejuízo. Prenderam aí 4,74 toneladas de orégano. E com isso, meus amigos, fico por aqui, né? Então vamos continuar acompanhando vazamentos. Não sei se o Intercept, o Verdivaldo vai parar por aí. Governadores, cara, não acho que vai demorar mais muito. A questão da Eduardo Barbalho já está muito adiantada. Vamos ver agora como é que vai ser também a questão de São Paulo.
ver como é que vai ser a questão de Brasília, vamos acompanhar a questão também da Joyce e vamos ficar olhando também, né, todas essas movimentações do governo. Tô sem falar alguns assuntos porque estão algumas coisas meio nebulosas. Esse novo programa do Brasil, Renda Brasil, o professor lançou aí Renda Cidadã, eu não sei nem como é que estão no direito, vi assim algumas coisas. Espero mais algumas informações do governo, porque se depender da mídia, só tá vindo matéria truncada, falando que o governo tá criando as piores coisas do mundo. Vamos observar de perto. Vamos observar de perto. Então, fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu, galera.